eu sou o professor Chante e para o vídeo de hoje vamos falar de um sociólogo que é pai da sociologia também, que está entre aqueles que foram responsáveis pela fundação da sociologia, que é Émile Durkheim, ok? Pois bem, Durkheim é um dos grandes responsáveis pela formação e organização da sociologia. Nascido em 1858 e morreu em 1917. E deixou a sua marca, o seu legado na história, por ser o responsável ao transformar a sociologia numa ciência. Ele é francês, vem da chamada escola francesa e é seguidor de Auguste Comte. Porém, Émile Durkheim não conviveu diretamente com Auguste Comte. Por que, Jean? Porque Émile Durkheim ele nasce um ano depois da morte de Auguste Comte, ou seja, Auguste Comte nasce em 1798 e morre em 1857. Durkheim segue o pensamento de Auguste Comte, que é o chamado positivismo, ok? Entre as obras de Émile Durkheim, nós temos uma que ficou muito conhecida, que trouxe a sociologia como uma ciência que precisava ser estudada por meio de um método, ok? É ele que lança os aspectos científicos do estudo sociológico, é ele que transforma a sociologia dentro de uma estrutura de conhecimento interessante dentro do contexto europeu. Por isso, Émile Durkheim, ele escreve esta obra, As Regras do Método Sociológico, onde ele vai propor como seu método de estudo o método funcionalista, ok? O método funcionalista é aquele método que estuda as estruturas dentro de uma necessidade funcional na sociedade. Ele estuda as estruturas pelas funções que elas exercem dentro da sociedade. E como todo cientista, ele também precisa de um objeto de estudo, e o objeto de estudo de Durkheim é aquilo que ele denominou de fato social, ok? Portanto, o fato social deve ser estudado pelo cientista social e não o indivíduo. Durkheim parte da ideia que todo está sobre a parte e o indivíduo é desconsiderado do seu ponto de vista individual, ok? Portanto, você fica muito atento nesse aspecto. Ele, o indivíduo, é visto como parte integrante de um processo social. Por isso, fato social é tudo aquilo que existe na sociedade e apresenta três características objetivas, ok? A primeira característica é a exterioridade, a segunda característica é a generalidade e a terceira característica é a coerção social ou coercitividade, que é a pressão que o meio exerce sobre o indivíduo. E eu vou dar um exemplo para que você possa entender, ok? Pois bem, a vestimenta que nós usamos, ela é um fato social, porque existe uma exterioridade, ou seja, eu posso ver a sua vestimenta, você pode ver a minha vestimenta e nós podemos ver a vestimenta dos demais, ok? Por isso ela é um fato social. A nossa vestimenta também é um fato social, por quê? Porque há uma generalidade na nossa vestimenta, ou seja, a nossa vestimenta ela está disseminada na sociedade. A nossa vestimenta ela está disseminada na sociedade. Ela está difundida na sociedade. Ok? Pois bem, também existe uma coerção social na nossa vestimenta. Por quê? Porque você pode decidir o que vai vestir, mas você não pode decidir se vai sair à rua nu ou vestido. Se você decidir sair à rua nu, então haverá o quê? Uma coerção social. Haverá uma pressão sobre a sua pessoa e você será punido de alguma maneira, ok? Pois bem, por isso existe um predomínio da consciência coletiva sobre a consciência individual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o indivíduo nada mais é senão um produto do que? Do meio. O meio é que faz o quê? É que faz o indivíduo. Por isso, o cientista social não pode permitir que o objeto esteja dentro dele quando ele vai fazer um estudo sociológico sobre um determinado assunto. De que maneira? No sentido de uma emoção,
no sentido de um compromisso moral ou espiritual. Eu explico o que é que isso quer dizer. Este indivíduo está aqui, ele é um cientista, ou seja, um sociólogo, e ele vai fazer um estudo sobre um determinado fato social. Ele não pode permitir que este objeto esteja dentro dele. Em que sentido? Ele tem que ser estranho ao objeto, ou seja, ele não pode se deixar influenciar por alguma emoção, por algum compromisso emocional, espiritual. Ele não pode sensibilizar. Eu vou dar um outro exemplo para que você possa perceber. Se você, enquanto sociólogo, escrever um artigo científico sobre violência doméstica, que é a pauta atual em Angola, você não pode se deixar influenciar pela gravidade da lesão que o agressor causou na lesada, porque senão você vai comprometer a racionalidade do estudo e você vai emitir dados irreais, ok? Pois bem, por isso o cientista, ele deve apenas fazer o quê? Fazer uma observação do fato social e relatar aquilo que ele observou, ok? Então o cientista tem que ser estranho ao objeto ao fazer um estudo sociológico. O cientista deve fazer um estudo e uma análise crítica e uma análise científica sobre o fato social. E aqui, Emile Durkheim se torna um dos grandes nomes da sociologia, ok? Pois bem, se você gostou desse vídeo, assista aos nossos vídeos no nosso canal. Estudar um dever revolucionário, ok? Fui!